Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, vamos fazer mais uma aula de hoje. Eu vou explicar para vocês o processo de oxirredução, tá bom? Após a vinheta, a gente segue com a aula. Bom, cá estamos nós. Eu vou explicar para vocês o conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre reações de oxirredução, tá bom? Reações de oxirredução nada mais é do que é um processo químico, é uma reação em que os elétrons são transferidos de um elemento para o outro. Vocês já fizeram aquela pilha, que foi a pilha de limão, e eu trouxe uma representação para vocês aqui. Lembra que vocês usaram lá nesse experimento? Vocês usaram, de um lado tinha um clips ou um parafuso e do outro lado tinha uma moeda. O parafuso é de onde saem os elétrons e a moeda é de onde para onde os elétrons iam. Ou seja, para que uma lâmpada possa acender, ou no caso vocês ligaram uma calculadora, né? Para que a calculadora fosse ligada, os elétrons tiveram que sair do parafuso e ir para a moeda. Então sempre vai ter um elemento que vai perder os elétrons e tem o outro que vai sempre receber os elétrons. Então é por isso que chama de reações de oxirredução. Alguém vai perder elétrons e o outro vai ganhar. Vou mostrar para vocês agora o conteúdo principal da aula. É o seguinte: aqui eu tenho uma reação química, eu tenho dois lados. É revisão do ano passado, do primeiro ano. Em uma reação química, eu tenho dois lados. Eu tenho esse lado de cá e tenho esse lado de cá também. Aqui nós temos os reagentes e do outro lado nós temos os produtos. Ou seja, quem é que nós vamos ter do lado dos reagentes? Nós vamos ter o níquel e o cobre 2+. Do outro lado, o resultado da reação foi níquel 2+ e cobre sólido. Então, o que que a gente vai fazer? Para você saber se ocorreu uma reação de oxirredução, a gente precisa fazer a distribuição das cargas desses elementos. Então, vamos lá. Vamos fazer bem pausadamente para vocês não se perderem, tá bom? Sempre que tiver um elemento químico sozinho, nós chamamos de substância simples. Então, quando a substância for simples, o NOx do elemento é zero. E quando o elemento estiver sozinho, porém tiver uma carga aqui em cima, o número de oxidação é a própria carga que está lá em cima, tá bom? Bom, do lado dos reagentes nós temos o níquel NOx 0 e o cobre NOx mais 2. Do outro lado nós temos o níquel NOx mais 2 e o cobre nós vamos colocar de azul o NOx 0. Por que 0? Porque aqui em cima não tem nenhum sinalzinho e ele é uma substância simples, tá bom? Bom, agora que nós já temos os dois valores, basta a gente fazer essa comparação aqui, ó. O níquel do lado dos reagentes e o níquel do lado dos produtos. Observem só. De um lado era 0 e foi A mais 2. Do outro lado tem o cobre mais 2 e ele foi a 0. Para isso, nós vamos seguir essa simples regrinha que eu coloquei para vocês aqui, ó. Aqui eu vou colocar o 0, mais 1, mais 2, mais 3 e por aí vai. E se for do 0 para baixo, fica menos 1, menos 2, menos 3. O que eu quero que vocês vejam agora é o seguinte, repara. O níquel tinha um NOx 0 e foi a mais 2. Ou seja, foi de 0 a mais 2. Isso quer dizer que ele sofreu oxidação. Então, nesse caso, o níquel sofreu oxidação.
Já o cobre, ele era 2 mais e foi a zero, ou seja, era 2 mais e foi a zero. Isso quer dizer que o cobre, ele sofreu uma redução. Ou seja, o que é oxidação? É quando o elemento perde elétrons. E o que é redução? É quando o elemento ele ganha elétrons. Então, se estiver descendo, está sofrendo ganho de elétrons, redução, e se estiver subindo, está ocorrendo uma perda de elétrons, que é a oxidação, tá bom? Vamos ao exemplo número 2. Exemplo número 2 é a mesma coisa da anterior. Se a substância for simples, NOx, zero. Do oxigênio, NOx, zero também. Ah, deixa eu colocar para vocês. Aqui nós temos os reagentes e aqui nós temos os produtos. Então, o hidrogênio é zero e o oxigênio é zero também, porque são substâncias simples e não tem nenhum valor aqui em cima. Do outro lado, nós temos o hidrogênio NOx mais um. Aliás, deixa eu colocar de outra cor para ficar melhor para vocês. Desse lado de cá, nós temos o hidrogênio mais um. Ah, não, é de azul. Desse lado de cá, nós temos o hidrogênio mais um. E nós temos o oxigênio menos 2. Ah, mas de onde você tirou esse valor? Dessa tabela aqui, ó. O hidrogênio mais um e o oxigênio menos 2. Bom, tendo agora os valores, basta fazer isso daqui, ó. Era zero e foi a mais um. E o outro foi de... E o outro foi de zero a menos 2. Então vamos à seguinte regra de novo. Se for para cima, está sofrendo oxidação, perda de elétrons. E se for descendo, está sofrendo uma redução, que é o ganho de elétrons. Então, por exemplo, menos um, menos 2, menos 3. Se for para cima, mais um, mais 2 e por aí vai. Então, para comparar é simples. De zero, se foi para mais um, o hidrogênio foi de zero e foi para mais um. Isso quer dizer que está sofrendo oxidação. E aquele que foi de zero a menos 2, ou seja, estava zero e foi a menos 2, teve uma diminuição do NOx, ou seja, aqui está sofrendo uma redução. Tudo bem? Então essa tabelinha vocês precisam copiar no caderno. Vocês podem pegar esse exemplo, passem para o caderno para vocês entenderem direitinho, tá bom? Agora eu vou dar um terceiro exemplo para a gente finalizar a aula, para vocês não terem dúvida nenhuma e vocês terem todos os tipos de exemplos aqui na aula, tá bom? Bom, nós temos a formação da amônia. Eu vou colocar de amarelo os reagentes e de rosa eu vou colocar os produtos. Reparem o seguinte: o número de oxidação de uma substância simples, ou seja, é somente o hidrogênio aqui, não tem outro elemento químico. Se não tiver nenhum sinal de carga aqui em cima, o NOx é zero. Do nitrogênio é a mesma coisa, se não tem nenhum valor aqui em cima e está somente ele, eu estou falando de uma substância simples. Então o NOx é igual a zero também. Só que aqui eu tenho um problema. Eu sei que o número de oxidação do hidrogênio, o número de oxidação do hidrogênio é igual a mais 1. Só que o nitrogênio não tem o valor dele.
Eu não tenho o valor do nitrogênio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor do nitrogênio, que foi aquele cálculo do NOx que vocês fizeram várias vezes. Então, NH3, eu vou fazer aquela regrinha de 3, aquela regrinha lá do jogo da velha que eu ensinei para vocês. E vocês vão fazer o seguinte. Mesma coisa. Número de oxidação do hidrogênio eu tenho? Sim, mais 1. Tem o número de oxidação do nitrogênio? Não. Então eu vou deixar em branco. 1 vezes 3 mais 3. Lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho dois elementos químicos, não tem nenhum valor aqui em cima, nem positivo nem negativo, se o hidrogênio, o resultado é mais 3, quer dizer que o nitrogênio é menos 3. Sempre sinais opostos. Então, do hidrogênio o resultado deu mais 3, então do nitrogênio o resultado aqui é menos 3. Ou seja, o número de oxidação do nitrogênio é menos 3 e do hidrogênio é mais 1. Então agora eu sei o valor do nitrogênio, então eu vou colocar aqui, ó, que é igual a menos 3. Bom, tendo esses valores, basta eu fazer a mesma coisa que vocês fizeram na aula anterior. O hidrogênio eu vou colocar lá do lado do hidrogênio, de vermelho. E o nitrogênio eu vou colocar onde está o nitrogênio. Eu vou ligar um ao outro. Então, observem o seguinte. Aí aquela mesma regrinha, aquele mesmo desenho que vocês colocaram, vocês vão comparar. Mais 1, mais 2. No caso, para cima, está sofrendo oxidação. Menos 1, menos 2, menos 3. E para baixo vai estar sofrendo uma redução. Ou seja, de 0 foi para mais 1, então o hidrogênio está sofrendo oxidação. Agora, o nitrogênio, pelo fato de estar 0 e foi a menos 3, quer dizer, era 0 e foi a menos 3, está sofrendo uma redução, que é o ganho de elétrons. Tudo bem? Então é isso que eu preciso que vocês aprendam a fazer, descobrir quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. Tudo bem? Eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês fazerem. Basta vocês seguirem o mesmo passo a passo que vocês fizeram anteriormente. Lembrando que o número de oxidação de todos eles eu tenho. Eu vou dar só uma explicaçãozinha bem rápida para vocês aqui, ó. H2. Por que H2? Ó, H2 é uma substância simples. H2O é uma substância composta. Qual é a diferença? O hidrogênio. Qual é a diferença? Basta vocês lembrarem o seguinte: se tiver dois elementos químicos, se tiver um elemento químico sozinho, é uma substância simples, e se tiver um elemento, aliás, dois elementos diferentes, substância composta. Por exemplo, N2 é uma substância simples. NO2 eu já tenho uma substância composta, porque eu tenho elementos diferentes. Então aqui é uma substância composta e aqui nesse caso é uma substância simples. Então, sempre que tiver um elemento sozinho e não tiver nada aqui em cima, é uma substância simples. E se tiver elementos diferentes, ou seja, letras maiúsculas são elementos diferentes. Tudo bem? Bom, esse exemplo vocês vão fazer para poder levar para mim em sala de aula. Essa foi a aula de hoje. Acabou ficando um pouquinho demorado, não era para ficar tão demorado, mas foi necessário fazer toda essa explicação, tá bom? Tem vários exemplos para vocês tentarem, apaguem, façam várias vezes até vocês entenderem certinho o assunto, tá bom? Tchau, tchau para vocês, até a próxima aula, espero que vocês entendam bem o conteúdo, tá bom? Até mais.